tido nos últimos tempos problemas seríssimos em nossa vida cotidiana, como um país num todo. O estado de São Paulo, principalmente a capital de São Paulo, tem sido alvo de manifestações que se contam por dezenas, se não por centenas ou por mil. Nós estamos tendo agora essa manifestação dos 30 centavos. Ah, não é só os 30 centavos, são os erros de governo, aquela coisa toda, mas a manifestação acontece de forma legítima quando não parte para a violência, para o quebra-quebra. Nós tivemos ainda recentemente manifestações também de outras ordens, uns querendo derrubar o presidente da República, outros querendo apoiar o presidente da República, enfim. O que nós precisamos começar a pensar nesse país é em como lidar com esse tipo de situação. A manifestação é legítima, é democrática e precisa ser mantida. Mas tem que existir um mecanismo, há de haver um mecanismo para que não se parta para a violência, para o quebra-quebra, que não se passe para a coisa pessoal e que fique somente na questão da manifestação. Tivemos ainda recentemente os jovens que haviam fechado as escolas num trabalho contra a tentativa de reorganização das escolas por parte do governador, que também ficaram parando avenidas, interrompendo trajetos de pessoas que precisavam trabalhar. Alguma coisa tem que ser feita para que isso aconteça de forma ordeira, sem prejudicar o direito sagrado de todo ser humano de ir e vir. Pense nisso. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, do Jeito do Jonas. Nós temos o apoio de Ravena Produtos Profissionais para a Beleza, um produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos aqui na Baixada Santista. Jornal Litoral News, que é um grande parceiro nosso, e Dona Dolores Restaurante, é o melhor lugar do Guarujá para você saborear um peixe maravilhoso. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma personalidade, um convidado especial aqui da cidade, ele que é um professor, educador, e é um assunto que sempre temos muito para conversar e para debater. Então eu tenho a honra de receber aqui o professor Walter Batista de Souza. Muito obrigado por ter vindo, professor. Jonas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa novamente e poder conversar, dialogar com os seus telespectadores. Eu vou começar pela reestruturação da educação proposta pelo governador. Tivemos aí as manifestações que nós tivemos, houve um recuo do governo, o que prova que alguma coisa não estava correta. E eu queria, como professor, como educador, como uma pessoa que vive sala de aula, que você nos posicionasse a respeito de como isso deveria ter funcionado, se é boa, se é ruim. Como é que você viu toda essa movimentação? Bom, Jonas, na verdade essa questão é uma questão bastante complexa, né? Porque passa por uma atitude que começou errada, começou equivocada, porque não foi dialogada com as partes envolvidas. Quer dizer, a apresentação foi ruim, a retórica foi péssima, é mais ou menos isso? Foi feito da pior maneira possível. Desastrosa. Né? Desastrosa. Né? Posso fazer um comentário? Pode, claro. Aquele secretário da educação não tinha assim a cara do Joseph Mengele? Mais ou menos assim? Com todo respeito. Então, a gente vive uma realidade na educação que é bem complexa, né? O Hermann, ele era um acadêmico brilhante. Nome do meu pai, um acadêmico Hermann brilhante. é nome do meu pai, que é alemão. Um acadêmico brilhante, com uma carreira na universidade, mas que, de certa forma, muitos anos longe, né, distante da escola, da educação básica, faz com que esse profissional não conheça a realidade da sala de aula. Então, essa é uma dificuldade enorme, porque o secretário de Educação que tem passado aqui no estado de São Paulo não tem saído do chão da escola. Eles têm saído da academia, eles têm saído de cargos de gestão. São pessoas que não vivem o dia a dia da escola, que não conhecem o que está acontecendo ali dentro, e lá no gabinete tomar uma decisão sem voltar para o chão da sala de aula, sem ouvir os alunos, sem ouvir os professores, sem ouvir as equipes gestoras, os pais, a sociedade de modo geral, faz com que as políticas que eles tentam implantar sejam sempre cercadas por uma série de dúvidas e que podem levar a desastres, porque foi um desastre. Um desastre total. Politicamente, acho que o governador Alckmin nunca tinha chegado perto de 50% de aprovação e dessa vez ele conseguiu baixar de 50%. E não é só pela questão
a questão política, né, envolvida nisso, mas é um desastre também do ponto de vista educacional. Eu passava esses dias perto ali do Renê e os alunos agora no mês de janeiro, nós temos dias aí com 40 graus e eles indo para a escola repor aula por conta da necessidade que houve deles se mobilizarem para ocuparem a escola, porque foi o que levou o governador a retroceder. O projeto era ruim ou o projeto era bom? A ideia de reorganizar não é ruim. A ideia de reorganizar... Precisa uma reorganização? Porém, a reorganização ela tem que ser pensada do ponto de vista da qualidade de ensino. Precisa uma reorganização? Eu não sei se precisa, não sabe. Jonas. Eu não sei. Falta uma apuração mais adequada. O governo precisa mostrar para a sociedade que essa reorganização é necessária. A reorganização que ele propõe. Nós, que trabalhamos nas escolas, que vivemos o dia a dia, sabemos que é necessária uma reorganização, mas muito diferente então deixa eu tentar melhorar a pergunta. A reorganização do governador é necessária ou é necessária uma reorganização que não necessariamente seja do governador? É necessária uma reorganização que não seja essa proposta pelo governador, que visava apenas a tirar alunos de algumas escolas que ele considera ociosas, que o seu governo considerava ociosas, remanejá-los para outras escolas. E as escolas que têm superpopulação? Esse é o problema, exatamente. Aí é que está a questão. Nós vivemos uma realidade em que muitas salas de aula hoje têm um número excedente de pessoas, né? E o governador agora, ele tomou uma decisão nessa última semana, permitindo a matrícula além do número que o sistema, porque eles têm um sistema de matrículas, e esse sistema ele bloqueia a matrícula a partir de um determinado número. E ele autorizou que sejam feitas matrículas excedentes a esse número. Então essa autorização dele vem de encontro contrário, né? Vem contrário à reorganização, porque era feita porque as escolas estavam ociosas. Exatamente. E se estão ociosas, por que autorizar uma matrícula além do número mínimo? Exatamente essa questão que a gente tem que fazer para a equipe dele. Aí. A segunda questão é a seguinte, a Folha de São Paulo soltou na época, no auge, né, da discussão, o relatório, a cópia do relatório que embasou essa decisão. É um relatório que não tem nenhum estudo feito especificamente para a reorganização escolar. Ele pega alguns relatórios que foram feitos pela Secretaria Estadual da Educação e compila tudo isso para dizer, olha, nós precisamos fechar algumas salas de aula, remanejar alunos e vamos fazer dessa maneira. Não foi feito um estudo específico em cada localidade para saber qual seria o impacto disso. As decisões elas foram tomadas aleatoriamente. E a gente sabe, na realidade que a gente tem, que o grande problema da qualidade da educação hoje não é o número menor de alunos em escolas, é um número excedente, é um número maior daquilo que problema. Se imagina que é o ideal para se trabalhar numa sala de aula. Qual o seu máximo? Você deu aula a quantas pessoas numa sala, o máximo na tua vida? Eu já tive salas no estado com 56 alunos matriculados. É inviável. E frequentando sala de aula, 47. É inviável, impossível. Não tem como dar aula hoje. Para esse número de alunos numa sala... Não tem nem como saber o nome de metade da classe. Na educação básica, né? Não tem como, porque a necessidade que o aluno tem, as deficiências, as defasagens de aprendizagem que ele apresenta para a gente na sala de aula, impedem você de fazer um trabalho digno, é professor estadual? Exonerei do Estado porque não tem a mínima condição. Para mim, eu tenho cargo na prefeitura, né? Também sou concursado na prefeitura. O professor? Não tinha a mínima condição, porque o Estado trata o professor como um objeto e não como um profissional necessário para colocar em prática aquilo que ele diz que é importante, que é uma educação de qualidade. Professor, eu vou mais fundo nessa questão. Por que os governos não gostam de educação? E são todos, viu? Desde o governo federal, com Lula, com Dilma, com Fernando Henrique, que era um catedrático, com os governos estaduais. O governo do Rio de Janeiro é um desastre em educação, o governo da Bahia é um desastre. Os Sarneys lá no Maranhão que acabaram com a educação. Por que governo não gosta de educação? A gente ouvia muito isso quando era criança. Eu, particularmente, ouvia muito, você também deve ter ouvido. Com certeza. De que de que uma população sem instrução, uma população sem educação... É mais fácil de manipular. É mais fácil de ser manipulada, né? Eu diria que talvez isso seja realmente esse seja um dos motivos. Prefiro acreditar que não seja o principal motivo. Talvez falte realmente gente que saiba como colocar em prática as políticas necessárias para fazer da educação um instrumento de transformação. Nós temos muitos exemplos de êxito no Brasil
em que governos como o do Ceará, por exemplo, o município de Sobral, tem sido mostrado como um exemplo. É uma cidade que fica no interior do estado, onde a população tem uma carência enorme econômica, social, mas que as escolas conseguiram alcançar um patamar de desenvolvimento e os alunos aprendem hoje em níveis comparáveis com os países mais desenvolvidos. São as escolas que mais cresceram em aprendizagem, números do IDEB. Isso agora recente? Agora recente. Isso é que levou o Cid Gomes a ser ser o ministro da Educação. Um desastre. Ele é um desastre. Foi ele quem disse que professor não tem que ganhar dinheiro. Se quiser ganhar dinheiro, deixa de ser professor e fazer outra coisa. Isso é frase dele. A questão do político na gestão da educação Mas é a minha pergunta inicial. Por que político, quem governa, não gosta de educação? A questão do político na educação esbarra exatamente nisso. Que o político está preocupado em fazer a política do seu nome, a política do seu partido, e não a política para aquilo que é necessário, né? Então, talvez tenha sido um equívoco a nomeação dele como ministro, mas ele apresentou resultados positivos na educação lá no estado em que ele foi governador. Ele não era o secretário da educação. Ele era governador, isso. Né? E o fato dele ter sido governador no estado o credenciou a ser ministro da Educação? Não, deveria ter sido o secretário de Educação dele levado a ser ministro. Sim, claro, mas a questão, a gente sabe muito bem que o nome da pessoa vem à frente da sua qualidade para executar alguma coisa. O egocêntrico e existe o ergumenocêntrico também, que é o energúmenocêntrico. Você citou o caso dele, mas tem o caso do Crivella, que foi ministro da Pesca, que falou que nunca tinha pescado na vida, não foi ele que falou isso? Foi. Não sabia o que era para que servia o anzol. Mas foi ministro da Pesca. Então. Né? Mas pior é o filho do Jader Barbalho. O Jader Barbalho roubou 300 milhões, né? Foi preso, algemado, 300 milhões do Ministério da Pesca, e aí o atual governo deu para ele o Ministério da Pesca. Quer dizer, Brasil é Brasil. Isso acontece em todas as esferas, né, Jonas? É um absurdo, né? Mas é um absurdo. Não devia acontecer, professor. O crime maior é fazerem isso com a educação e com a saúde. Não, a educação né? Porque são duas áreas em que são muito sensíveis, né? As necessidades das pessoas, principalmente as mais carentes. Sim. A educação pública para as pessoas que têm vulnerabilidade social e econômica é fundamental. É o básico. Né? As pessoas que vivem numa condição social ruim, elas precisam da escola pública. E a escola pública de qualidade pode transformar a vida dessas pessoas. Até de uma merenda de qualidade, porque ela não tem esse subsídio de casa. E isso é estratégico para o país. Sim. O Banco Mundial apresenta vários relatórios mostrando isso. A reforma no governo Fernando Henrique, lá na década de 1990, foi embasada na necessidade de focalizar os gastos públicos. Por quê? Se entende que a gente tem muito investimento, o Brasil é um dos países que mais investe em educação. O PIB, a porcentagem de investimento em educação sobre o PIB no nosso país é comparável ao investimento da Noruega, de países mais desenvolvidos. Vamos dar uma parada, professor? Senão a Amanda acaba tendo um infarto ali. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente.
A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para a segunda parte, o segundo bloco do programa, do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o professor Walter Batista, que muito nos honra com a sua presença, ele que sabe tudo de educação e é também o coordenador aqui na nossa cidade desse novo partido político chamado Rede. Eu sou da época que se dizia que se caiu na rede é peixe. Mas daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o Walter. Antes eu quero falar para você que você viu aí no intervalo aquele filme do CRPI. O CRPI precisa de você. Preste muita atenção nisso. O CRPI é uma entidade séria, dirigida por gente séria, que precisa da ajuda de todos os moradores do Guarujá. São muitas as pessoas com paralisia, principalmente paralisia cerebral, que são atendidos pelo CRPI. E para que eles possam fazer um trabalho mais contundente, atendendo mais pessoas, abrindo mais as suas portas, precisa da sua ajuda. Quero também falar de Ravena Produtos Profissionais para a Beleza, que é um produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos na Baixada Santista. Jornal Litoral News, que é o nosso grande parceiro aqui do programa, e Dona Dolores Restaurante, o melhor lugar do Guarujá para você saborear um peixe maravilhoso. O professor Walter já foi no Dona Dolores? Já. Gostou? Muito bom. É bom, né? Muito bom. É isso aí, um abraço lá pro Heitor, pra Dona Dolores, pessoal maravilhoso, Marcelo Penelas, pessoal que nos recebe lá sempre de braços abertos, muito legal. Professor Walter, falamos bastante de educação na primeira parte do programa, nessa segunda parte eu quero perguntar como é que está a formação da rede aqui na nossa cidade. A rede está caminhando, Jonas, muito bem. Nós temos um trabalho já bastante consolidado, né, de filiação. E é uma filiação espontânea, né? Pessoas têm procurado o partido, sim. As pessoas têm procurado até pela forma como o partido tem se apresentado para a sociedade. E quem quer chegar na rede e não sabe como, procura onde? A coisa mais fácil do mundo, é só procurar na internet o site da rede. É redesustentabilidade.org.br. Rede Sustentabilidade, não de sustentabilidade. Não, é Rede Sustentabilidade. Tá. E entrando no site, tem acesso ao manifesto da rede, que é um documento que, de certa forma, apresenta um programa. Apresenta as ideias do partido, né? Tá. E embasa toda a filosofia que o partido apresenta para a sociedade. O estatuto, para que as pessoas conheçam de que maneira esse manifesto se transformou no documento que é a essência partidária e a maneira como o partido vai se organizar. E a gente costuma dizer que nós não somos um partido político como os outros, não que nós queiramos ser diferentes dos outros, simplesmente porque a gente já nasceu a partir de um movimento. A rede não foi criada dentro de um gabinete. Muita gente criticou, inclusive, a Marina, quando ela foi impelida a esse desafio de tentar montar um partido. Foi em 2012, se eu não me engano. Aproximadamente. Já havia um movimento anterior, né, pós-eleição, a primeira eleição em que ela teve uma votação significativa 2010. Pelo PV. 2010, né? A partir dali se discutiu qual seria o caminho, né, para ela. Mas a gente é um grupo de pessoas que não é todo mundo que é marineiro. Nós não somos todos os filiados à rede. Não existe essa dependência obrigatória. Não necessário, muito pelo contrário. Muita gente fala, a rede é o partido da Marina. Não, a rede não é o partido da Marina. A Marina é uma das lideranças que nós temos dentro da rede. E a rede está aberta para receber outras lideranças. Se você verticalizar, fica igual aos outros. Sem exatamente. E a rede pretende lançar candidato a prefeito no Guarujá, e o senhor é o candidato. Mas você falando... Bom, eu queria primeiro fazer uma correção. Vamos lá. Você disse que eu era o coordenador, eu não sou o coordenador. Não é o coordenador. Não, eu sou um dos filiados. Nós temos uma discussão num grupo de filiados aqui. Hoje nós somos, dentro da possibilidade da montagem do nosso diretório, 11 pessoas que já temos ali algumas funções, entre aspas, já definidas, né? Cada um ajudando de uma forma. Cada um ajudando de uma forma. Tá. Nosso diretório deve estar constituído aí nos próximos 40, 50 dias. Essa é a meta que a gente tem. E sim, nós vamos participar do processo eleitoral. Agora, participar do processo eleitoral não é necessariamente colocar um nome de um candidato ou de um grupo de candidatos. Mas nós já ouvi de várias origens comentário de que o senhor seria candidato. Sim, é normal falarem isso, né? É natural que isso seja falado. Por quê? Porque eu sou uma das pessoas dentro do partido que tem um pouco mais de história política. O senhor não descarta isso? Não descarto. Não é descartado por nenhum dos membros, porque cada um dos nossos filiados
pode se apresentar dentro do próprio partido com a possibilidade de se candidatar como ou a prefeito ou a vereador. Sim. Mas nós não teremos candidatura a prefeito se nós não tivermos um projeto. Então nós estamos trabalhando na construção de um projeto. E é um projeto que cabe coligação ou é um projeto para se traçar uma linha ideológica? É um projeto que cabe naquilo que a rede quer apresentar para a sociedade de Guarujá, de Santos, de São Vicente, de Itanhaém, que são as cidades onde nós temos hoje a condição de constituir o nosso diretório. E cabe coligação? Cabe coligação, cabe discussão com todos os demais candidatos, cabe pontuar quais são as ideias que a gente considera como cláusulas pétreas, né, que são aquelas que a gente não abre mão, como, por exemplo, abrir a democracia à participação das pessoas. Você falou das manifestações e do conflito, gravando aqui um depoimento, né? O conflito entre a sociedade e a polícia. Quando as pessoas a sociedade e a sociedade que quer passar com o carro para trabalhar. Também, né? Passar com o ônibus para trabalhar. Quando alguém vai à rua manifestar, seja aquele que foi manifestar contra o governo ou a favor do governo, contra um reajuste ou contra uma determinada situação, a pessoa quando ela vai à rua manifestar, isso é a prova mais viva de que os governos não estão funcionando. Porque quando o governo funciona, as pessoas não precisam sair para manifestar, elas manifestam para o próprio governo e ele ouve, ele dialoga. Se a pessoa não se sente ouvida, ela vai tomar a rua, ela vai reclamar. Os professores aqui em São Paulo fizeram uma greve histórica, prolongada, e saíram de mãos abanando. E o governador até agora não deu reajuste para os professores. E no final virou greve para recuperar os dias perdidos. Exatamente. E ninguém está nem aí. E as pessoas nem imaginam que aquela greve não deu em absolutamente nada. E a promessa que o governador fez não foi cumprida até agora. Então a rede quer que o governo dialogue com a sociedade. E que apesar da eleição das pessoas que chegam aos cargos que vão ocupar, como prefeitos e vereadores, seja feita sempre a consulta a quem mais interessa, que é a população. Os conselhos têm que funcionar, esses conselhos eles têm que ter uma condição de funcionamento que permita que aquilo que as pessoas em uma determinada comunidade desejam seja efetivado. É inadmissível que um deputado assuma o mandato e defenda apenas o interesse pessoal dele. Ele não foi eleito para defender o interesse dele. Mas ele acha que sim. Os governantes também acham que sim. O governante acha que não é eleição, acha que é ungido. Exato. Eu fui ungido, eu estou à parte de tudo. Tem que ter diálogo, a rede defende isso. Então essa é uma questão importante. Nós não estamos preocupados com a fulanização. Quem vai ser candidato? Para nós não interessa. O que interessa para a gente nesse momento é que a gente consiga construir um processo... E que a ideia seja representada no processo. E nesse processo a gente tenha essa participação independente... E se a gente observar que nesse cenário político existem pessoas ou grupos políticos que merecem o nosso apoio e que têm condições de viabilizar um governo que seja melhor do que o que nós podemos propor, nós estaremos juntos. Por que não estar juntos? Porque a hora é hora de unir, é hora de juntar, não é hora de dividir. Aliás, a campanha eleitoral esse ano precisa passar por uma catarse, né? A gente precisa buscar uma forma... Até porque é um piloto para a eleição de 2018. Sim, a gente com mudança, inclusive, de regras. Precisamos buscar uma forma, Jonas, de construir um debate político. A cidade está cansada de ver uma política que desgasta, uma política que destrói, uma política que ataca. A gente não vê os candidatos defendendo ideias, a gente vê os candidatos se atacando. Pesquisas, isso vem desde 1968 na cidade do Guarujá e só agravando com o tempo. Mortes de políticos, ameaças... A panfletos apócrifos. Lixos, cada um puxando para o seu lado. A véspera da eleição, as pessoas recebem na porta de casa panfletos, um falando mal do outro. Quer dizer, nós vamos votar no menos pior? Guarujá não merece isso. Nós já estamos numa situação caótica. A cidade está passando por uma situação muito ruim. E a crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise política, uma crise econômica, social, moral, de valores, moral. Nós precisamos mudar isso. As pessoas precisam entender que acima dos partidos e dos nomes, existe uma cidade que quer viver, que quer brilhar de novo. E a gente precisa apoiar
aqueles que têm vontade de fazer com que essa cidade que cresça. tenham meios, como Com certeza. Não Porque dá... a política também não pode ser aquela válvula de escape do incompetente que acha que só vai arrumar a vida dele se ele ganhar uma eleição. Então ele não serve para nada. E aí ele vira político. No livro Chateau, o Rei do Brasil, o entrevistado é você, não sou eu, mas eu quero colocar imagina. isso. No livro Chateau, o Rei do Brasil, Fernando Moraes descreve um ato de uma família importantíssima no Brasil, que quando estava com problemas financeiros seríssimos, foi consultar alguém que poderia lhe dar uma instrução, e a pessoa disse: quem na tua família não serve para nada? Ele falou: eu tenho lá um genro que não presta para nada. Lança ele na política. Esse genro foi para a política, com o apoio da família, o apoio financeiro da família, chegou a ser senador da República no Brasil, e a família hoje é uma das 5 famílias mais ricas do Brasil, porque tinha um genro que não servia para nada e que foi ser político. Né? Está no livro, relatado por Fernando Moraes, é só qualquer um pegar o livro e ler. Essa ideia do patrimonialismo que a gente ainda tem, né? E aqui no Brasil isso é muito equivocado, o que a gente quer defender é a necessidade de educar as pessoas para viver em uma república. Porque nós parece que não vivemos em uma república, parece que nós vivemos em uma monarquia. Nós vivemos numa democracia, mas as pessoas... esquisita. Esquisita. Não, mas ela é assim. Porque, e por quê? Porque o rei é ungido, né? E o governante no Brasil acha que é ungido, e acha mesmo. O Fernando Henrique, uma frase do Fernando Henrique que eu acho fundamental, foi quando ele saiu da presidência, que perguntaram: e agora, presidente? Ele falou: agora eu estou sendo promovido a povo. Maravilha. Aqui no Brasil é o contrário. É o contrário, o povo acha que é uma promoção eleger alguém. O político ele não é promovido, ele é promovido quando ele volta a ser povo. Nós estamos acima deles. Eles não são autoridade. Político não é doutor. Político é um servidor. Eu vi hoje, essa semana o depoimento de um político que eu admirava como pessoa, pela inteligência, que é o Edmur Mesquita, falando que é escravo do serviço público. Serviço público não tem escravo. Vamos fazer a libertação dos escravos? Tem vamos servidor. tirar esse pessoal. Né? Vamos libertar os escravos? 13 de maio tá aí. É só chamar a princesa Isabel de volta, assina outro decreto e vamos libertar os políticos que se acham escravos. Só se elege ou só ocupa cargo público quem quer. Você, para ocupar um cargo concursado, você faz o concurso. E o que me assusta são os medíocres cada vez mais buscando a política. Me assusta, professor. As pessoas precisam compreender que o resultado de tudo isso que nós estamos vendo aqui... é o que nós estamos passando. Esse resultado é consequência da atitude que a gente tomou na eleição. Então a gente tem que qualificar as pessoas para elas compreenderem o que é a política de fato. E como isso tudo acaba contribuindo para o estado de coisas que a gente vê. Falam muito, a culpa é da prefeita, do governador, da presidente. Não, nós temos um sistema. Professor, e o legislativo precisa ser colocado nessa conta também. O tempo é o senhor da razão, infelizmente nosso tempo acabou. E eu quero dizer que eu sou socratiano, eu sigo os ensinamentos de Sócrates. Quem quiser saber como eu penso sobre política, é fácil. Ou me lê no Facebook, nas coisas que eu falo ou que eu faço, ou procura Sócrates, você vai entender perfeitamente como é que eu penso. Professor, o tempo, infelizmente, eu preciso trazer o senhor aqui mais vezes, precisamos falar mais disso, porque faz falta esse tipo de comentário para as pessoas da nossa cidade. Tá? Parabéns pela Não, eu que agradeço, Jonas. E eu quero te dar 1 minuto para você falar tchau e colocar o seu posicionamento. Vou ser breve porque eu tomei o tempo demais, né? Uma metralhadora, né? Não, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né? E dizer que a gente está à disposição, a Rede Guarujá no Facebook você encontra facilmente. Participa com a gente, vem conhecer as nossas ideias, venha ouvir e contribuir. A gente não quer que as pessoas venham para a rede para se filiar, a gente quer ouvir as pessoas. Porque a contribuição de cada um é que vai fazer esse partido se tornar o que ele pretende, que é um partido de movimento. Ideologia independente a pessoa? Por exemplo, um direitista como eu pode chegar lá e falar, eu quero ser da rede? Todos estão convidados a participar. Nós não temos essa questão de direita e esquerda. Muito bem, uma honra, professor, que receber aqui. Venha mais vezes, precisamos mais vezes do senhor aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo.
A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.